Começou a gravar, Eu, tá? Então, a gente indo lá para onde a gente parou na última aula, né? Dado, informação, aquela questão conceitual que a gente discutiu. Que hoje é o processamento, para todo o processo, né? Bom, para o que eu quero, que é a informação, que é o que vai suportar o meu processo decisório, ele precisa ser baseado a partir de um conjunto de dados que vão ser analisados, processados para gerar essa informação de uma forma simples de entendimento. A gente viu esse exemplo, que é um exemplo básico, que todo mundo trabalha com esse exemplo, de John Snow lá, questão da cólera, como é que faz a montagem até você chegar no conhecimento e a sabedoria sobre aquele processo, é, como chegar a esses resultados, aí alguns exemplos que a gente começou a discutir, ainda não corrigia, não, isso mesmo, né? E a gente vê que isso acontece de uma forma geral e a gente parou aqui, ou seja, então, se eu tenho essa questão, se o problema está dado, voltando aqui, que é a questão dos deslocamentos de massa, deslizamento, pessoas ocupando áreas de risco, ações que precisam ser dadas nessas áreas, que providências devem ser tomadas, vai ser uma das principais questões, saber, né, aonde isso, quais são as áreas suscetíveis a ter esse deslizamento de massa, qual é a população que mora ali. Então, você vai precisar de um conjunto de dados para que você gere isso. Então, aqui alguns exemplos para isso. Então, eu tenho um conjunto de informações sobre geologia, né, baseado bem no que vocês também estão vendo aqui no curso. Então, você tem, né, um grau de potencialidade a deslizamento conforme, né, a estrutura geológica do país. Né? Então, né, você tem a parte sedimentar, as rochas sedimentares que têm um potencial maior para isso. Então, você tem uma classificação em relação a isso, tem outros que têm potenciais menores. Então, você faz todo um processo de classificação dessa informação. Aqui, a unidade de trabalho, a unidade que você quer estudar para gerar esse conjunto de informações, aí onde estão as áreas mais suscetíveis de deslizamento. O recorte é Brasil, então você vê que o volume de dados aumenta, e aí, por muitas vezes, o volume de dados aumentando, né, a questão da resolução desse dado também pode diminuir inversamente, porque a massa de dados é muito grande, então você precisa também definir isso, a gente vai ver isso mais à frente. Né, outras questões sobre dados geomorfológicos, também o potencial da geomorfologia no que se refere a deslizamentos, áreas planas como as planícies ou de serra têm os seus pesos dados em relação a esse potencial de suscetibilidade. Lembrando que esses são os dados que a gente vai utilizar, ainda olhando de forma isolada eles. Né? A mesma coisa para o tipo de solo, então, dependendo do tipo de solo, a suscetibilidade que ele tem, ou o potencial, o grau de potencial que ele tem na sua composição para as questões de deslizamento, a ocupação da vegetação também, então, maiores potenciais em relação ao deslizamento, quanto também da identificação da vegetação. Então, parte desse mapeamento, a coleta dessa informação. Então, isso também é coletado, é armazenado em relação às espécimes que você guarda dentro de um herbário. Então, você tem um conjunto. Imagina, você coletar essas informações todas, algumas informações, alguns dados, eles já estão prontos, algumas instituições já produzem. Muitas vezes, dependendo da situação, você precisa de um dado específico. Então, alguns exemplos. Também em relação a isso, ou seja, será que a declividade tem alguma relação? Então, quanto mais, né, dentro de uma área onde você tem declividades menores, declividades maiores, né, como é que isso vai influenciar? Então, você também tem um peso relacionado a isso. Os dados de pluviosidade. Então, você pega todo esse conjunto de dados que você tem e você precisa organizar esses dados de modo que você possa tirar a informação necessária. Né? Como ele é um dado geoespacial, ele tem a sua característica, né, a posição, você pode, a partir de uma mesma posição, ter a informação desse conjunto de dados aqui sobre o mesmo local. Né? Então, como é que fica a questão de suscetibilidade de deslizamento baseado
nesse conjunto de dados. Então, você precisa processar isso, você vai precisar criar regras para processamento. Esse aqui especificamente, ele foi feito a partir de dados, né, matriciais, ou seja, uma matriz de células dessas informações, em que para cada célula você tem esse grau de potencialidade de cada tema, e a partir desse grau de potencialidade de cada tema, a geração dessa informação baseada no nível de processamento. Então, tanto na hora que eu pego o dado e classifico esse dado, eu já estou analisando esse, já estou agregando valor àquele dado, porque está lá no dado que é um determinado tipo de relevo, que é um determinado tipo de solo. Quando eu agrego o valor e dou o potencial que aquele tipo de solo, aquele tipo de é, estrutura geológica, a quantidade de pluviosidade que tem ali, quando eu agrego o valor àquilo, né, aquele dado, com um olhar para o problema ser resolvido pela hipótese que eu quero responder, e aí, a partir dessa agregação de valor, eu junto esses dados todos, eu posso chegar numa informação que vai me dizer quais são as áreas suscetíveis a deslizamento em faixas, né? Mais alta suscetibilidade, baixa suscetibilidade, média. Eu vou gerar esse processo de produção. Então, eu preciso. O problema é esse: o problema é saber onde estão as áreas suscetíveis. Quais são os dados que eu vou precisar, como eu vou processar esses dados, como eu vou divulgar essa informação, né? Então, você tem, a partir desse resultado, áreas que precisam ser olhadas. Todo o processo finalizou? Não, eu posso agregar outros dados aqui ainda e fazer outros. Aí já entra na gestão, né? Também nesse processo de geração da informação, né? Posso agregar mais dados, eu vou refinando o meu processo. Então, se eu quero só saber as áreas suscetíveis, ok, mas se eu quero saber quais são as populações que estão nessas áreas, quanto da população está nessa área suscetível, qual é a tipologia dessa população, né? Que carências aquela população tem, que precisam ser olhadas diferentes. Então, eu posso ter uma população que em determinada região, como aqui, tem uma característica diferente de uma outra que tem aqui, que precisam de ações diferentes. Então, já começo a gerar conhecimento, ou seja, como é que eu entendo o processo físico junto com o biótico, porque tem a vegetação aqui, o antrópico junto aqui para gerar esse conhecimento. Olha, eu preciso ter ações. Muitas vezes a gente não vai evitar certas questões, mas facilita também processos de ação, né, de mitigação dessas questões. E, claro, a partir daí você tem um conjunto, eu posso gerar um conjunto de estatísticas. Isso aqui para o Brasil, ou seja, 7,5% do território brasileiro está dentro de área que tem muito alto, ela está classificada como muito alta suscetibilidade a deslizamento, né? E já tenho 33%, quase 34% do território, né, com muito baixa suscetibilidade. Então, se juntar muito baixa com baixa, vamos chegar aí a 52% do território. Mas esse 52% do território, e aí se você juntar, né, quanto desse território, qual é a população? Você pode ter aqui 5,7% só do território em muito alto, e se juntar com alto em torno de 16% do território, mas eu tenho, sei lá, 80% da população ali dentro, 70%. Né? Então, eu preciso cada vez mais ir agregando um conjunto de dados para refinar maior a informação que vai baseada no processo decisório. Se eu tenho, além desse processo de geração de informação, eu posso também fazer algumas análises dessas questões, eu começo a gerar conhecimento, a começar a gerar, olha, tem questões aqui envolvidas que me dão condições de prever, de melhorar ações relacionadas a essa informação. Então, o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro, né? Então, você tem o Estado do Rio de Janeiro, mais de 50% do território, né, do Estado do Rio de Janeiro está em muito alta suscetibilidade a deslizamento, né? Então, é um olhar diferente, né, desse gestor aqui para esse gestor. Por quê? Porque o território está envolvendo, o recorte territorial da ação. Então, não é só uma tabela que vai dizer o percentual, mas também característica daquele território que gerou essa informação, e o gestor, nesse recorte territorial, que esse recorte tem gestores, como é que eles atuam?
Mesma coisa para o município. É menor que o estado? É. Mas ainda tem alta. Então, se você pegar aqui no estado, acima de alta, você tem aí 64, não, 74, 75%, um terço do, não, 3/4 do território dentro de áreas de está sendo muito alta. Quanto tem de população aqui dentro? Quanto tem de estabelecimentos comerciais? Quanto tem todas as possibilidades que se tem de análise para gerar, para apoiar processos decisórios, né? No município e assim por diante. Então, isso é um exemplo para a gente começar a discutir essas questões. Outro, que é mais recente, é onde construir. Uma pergunta básica, que esse é o problema. Ou seja, você tem um gestor de uma unidade de saúde, um gestor um olhar sobre a saúde, em que ele precisa, bom, né, eu preciso construir um hospital para atender, né, a população. Então, onde é que eu consigo colocar esse hospital para que ele possa atender da melhor forma possível essa população, né? Então, ele parte dessa questão, ele parte desse processo. Eu preciso responder a isso. Bom, se eu preciso responder a isso, qual é o conjunto de dados que eu preciso levantar para isso? Né? Que essa é a informação que eu preciso. Me diga assim, ó, nesse município, esses são os municípios que têm a melhor, se aí for um gestor do nível estadual, vamos pensar nesse tamanho, quais são? Quero saber aonde, quais são os municípios, que se eu botar um hospital neste município, ele vai atender muito mais, a maior quantidade de pessoas do que botar no município B, ou botar no C. Qual é esse município? Ou quais são esses municípios? Né? Então, a partir desse problema a ser resolvido, começa a pensar, existe uma hierarquia? As cidades têm uma hierarquia entre elas, em que você tem uma metrópole, uma outra cidade, em que ela gera, e aí é segundo um relacionamento entre elas, ou seja, nessa hierarquia, existe uma questão de relacionamento onde uma cidade, uma população de uma cidade menor busca serviços de uma outra cidade maior, que aquela cidade é um polo de, de busca por serviços e atendimentos, compra, estudo, saúde, existe essa questão. Alguém produz esse tipo de dado, eu preciso produzir esse tipo de dado. Então, a partir disso, né, então aí, no caso, são um exemplo que é a região de influência das cidades, como é que as cidades se relacionam, sua hierarquia e como elas se relacionam. Então, aqui tem uma hierarquia em relação ao Rio de Janeiro, e aí aqui o AP é o arranjo populacional, então é um arranjo populacional que junta áreas com ocupação contínua, então tem uma questão do arranjo populacional aqui envolvida, não é só o município do Rio de Janeiro, em que você tem a relação deles. Então, Angra dos Reis tem um relacionamento, ou seja, a população de Angra dos Reis busca. O que ele, nesse levantamento, tem? Como é que é a gestão? Como é que as empresas se organizam, né? Em relação à sua matriz e filiais? Onde é que eles buscam serviços de comércio e serviços? Onde eles buscam instituições financeiras? Ensino? Onde é que se busca ensino superior? Saúde? Formação, cultura, esporte, transporte? Se alguém está aqui, precisa viajar, pegar um avião, para onde ele se desloca para isso? Né? Então, você tem toda uma rede de articulação das cidades. Né? Então, até às vezes externamente. Então, deixa eu ver aqui, ó, tipo, né? Além do Paraíba, o arranjo populacional de Além do Paraíba e Sapucaia, ele se articula, ou seja, até com cidades fora do estado. Então, esse município aqui busca serviços, porque ele é de menor hierarquia, em Além do Paraíba. Né? Como outros aqui, que aqui não está para ver o nome, não aparece o nome, também de Minas, buscam serviços, alguns tipos de serviços, no Rio de Janeiro. Né? Então, e aí você tem também outras cidades menores que buscam, em hierarquia menores, que buscam serviço em outras, como Nova Friburgo. Então, como é que é esse olhar também no que se refere à saúde? Então é um conjunto de dados que a gente está levantando. Então, aqui um exemplo. Se tem aqui em relação à saúde, então você tem aqui, no caso, os polos, né,
hospitais de atendimento à saúde. Então, você tem aqui em Rio Bonito, Araruama, Cabo Frio, Nova Friburgo, Teresópolis, São Gonçalo, Niterói, ou seja, nesse recorte aqui, né? Polos e subpolos onde eles buscam atendimento. Então, Silva Jardim busca atendimento em saúde em Rio Bonito, Sumidouro, Duas Barras, Bom Jardim e outros buscam, tem um outro município que está aqui em cima, que não dá para ver, buscam atendimento, Cachoeira de Macacu, em Nova Friburgo. Então, você tem essas questões aqui, as questões de casos. Aqui eu já estou. Aqui já é a questão do Covid, que também é um dado relacionado. Né? Total de casos confirmados com Covid por município. Então, você tem também os casos e aonde eles buscam. Então, como é que pode, né, avaliar e pensar, se eu vou fazer algum tipo de implantação, se eu vou olhar, e aí sim, buscar fazer o processamento, olhar esses dados e tomar decisões partindo de informações. Então, esse polo aqui, Nova Friburgo, ele vai atender, ao botar um hospital aqui, ele atende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municípios com um total de população, enquanto que o Rio Bonito atende um outro valor, Cabo Frio. Mas Nova Friburgo já tem, então será que é melhor a gente pode ser uma outra questão, ou seja, então vamos ampliar aquele que está ali. Então não, vamos ampliar, vamos pegar outro, ou seja, essa cidade aqui que está buscando serviços em Nova Friburgo, será que não é interessante ela ter o seu próprio polo? Ou seja, você começa a fazer a análise em cima desses resultados dos processos decisórios. Então, né, alguns dados, ou seja, a média para serviços de média e baixa complexidade de saúde ou alta complexidade, já a média de deslocamento, a população se movimenta no território em torno de 72 quilômetros, em média, para buscar serviços de atendimento. Né? Serviços de baixa e média complexidade. Já serviços de alta complexidade, e aí na publicação dá essas definições, em torno de 155 quilômetros. Se eu tenho séries históricas desse conjunto de dados também, eu posso fazer ações de melhoria em relação a isso. Né? Vou implantar esses serviços de saúde nessas cidades aqui, num processo não contínuo, mas regular de levantamento dessas informações. Se esses números diminuírem, eu tenho algum tipo de sucesso em relação àquela ação. Né? Outras informações. Opa, peraí. Se a gente tem que atuar de alguma forma até em nível nacional, aqui alguns indicadores para os processos de decisão, que aqui já são a geração de informação baseada nesses dados. Né? O estado de maior média de deslocamento é só daquele estado, ou seja, a população de Roraima, para a busca de serviços de saúde de alta complexidade, se desloca em média 471 quilômetros. Será que aqui é um indicador de ação? Né? O menor deslocamento, em média, é 67 quilômetros, que ainda é grande, no Rio de Janeiro, mas você tem 471 em Roraima. Né? Cidade que mais atrai deslocamento, ou seja, as pessoas que buscam Manaus como polo de atendimento, se deslocam, estão num raio até de 418 quilômetros de Manaus. Né? Então, Goiânia atrai 155 cidades. Então, você tem alguns indicadores de você, opa, peraí, só tenho que tomar ações para diminuir essas questões, para melhorar esse atendimento. Eu tenho, a partir de um conjunto de dados que foram baseados, né, no conhecimento, na agregação de valor, nas suas questões de relacionamento com o território, de relação com o território, de articulação do território, da população, gerar informações que auxiliem o processo decisório. É essa a função, é isso que os sistemas de informação buscam, né? Agregar valor ao dado com a sua componente geoespacial envolvida, um olhar sobre o território e as relações que o território tem com os diferentes processos de ocupação e seus naturais, de modo que gere um conjunto de informações para os processos decisórios. Né? E a partir de séries históricas, eu posso monitorar se essas ações estão tendo resultado. Tá bom? Então, para a gente fechar a primeira unidade, né, alguns pontos assim.
é muito importante, né, saber aonde se localiza um determinado dado, aonde se localiza aquela informação que você gerou, né? Então, mesmo que tenha a informação seja por recortes territoriais, que a gente vai ver isso hoje também, né? Saber que, olha, o estado de Roraima, a população que mora no estado de Roraima, em média, ou seja, tem gente que se desloca muito mais, se desloca em torno de 400 e poucos quilômetros para buscar serviço de atendimento. Ah, e aí, essa é a informação gerada para o processo decisório. Quando você faz aquela, né? Eu vou voltar rapidinho aqui para a gente poder debater isso aqui, né? Então, eu tive o processamento, eu gerei aquela informação. Mas se eu começo a analisar que, opa, peraí, existe uma questão de deslocamento de Roraima, ou na região norte, de uma forma geral. Será que as ações que eu preciso tomar ali são ações diferentes? Eu preciso ter, não sei se existe esse termo, hospitais flutuantes, ou seja, hospitais que se utilizam, né, para pelo menos de baixa e médio atendimento, toda a parte da rede hídrica ali para se deslocar nessas populações, ou seja, eu começo a gerar, né, a partir da análise desses pontos, desse olhar, um conhecimento e pontualmente, com foco naquilo, a ideia, ou seja, essa vai ser a ação que a gente vai tomar. E aí eu posso começar a agregar essas informações, a agregar esse conhecimento, essas ideias que surgem, para você poder assim, gerar sabedoria sobre aquele território, sobre aquela população, sobre aquele tema, naquela população, naquele território. Tá? Então, é fundamental, né? É importante todos os fatores locacionais para as tomadas de decisão, né? Redirecionamento de investimentos, seja uma iniciativa. Você pode também ter um olhar para iniciativa privada em relação a isso, sem problema nenhum. Eu quero saber onde tem potenciais clientes, né? Onde é que eu vou? Se eu tenho se eu quero ampliar, eu tenho uma rede de escola, eu quero ampliar a minha rede de escola. Onde está o perfil da população que se encaixa com as condições, o modelo educacional, com os custos envolvidos? Onde se encontra isso? Ele pode, a questão locacional também é parte disso, né? Então, a localização sempre apresentou um caráter central, né, na avaliação, e mais ainda hoje em dia, né, nas avaliações socioeconômicas do Estado, das empresas e assim por diante. Então, não saber, não importa só saber como ocorre, quando ocorre, por que ocorre, mas também é fundamental saber aonde ocorre naquele fenômeno, né? Então, o onde, mesmo anteriormente, né, com mapa, se você for pensar lá naquele exemplo lá do médico em Londres, vendo a questão da cólera, ele sempre, o onde foi fundamental. Só que hoje você tem, pelos processos computacionais que surgem, como em vários outros meios, né, comunicação hoje, pelos processos de comunicações computacionais, ela deu um dinamismo, uma capacidade de análise de volume muito maior do que você tinha anteriormente. Tá? Perguntas? Comentários? Essas estatísticas são muito importantes mesmo. A gente não tem noção da diferença, né? Sabia que era são quase 1 quilômetro, é muita coisa, surreal. E de repente, né, se você pegar, você ser um gestor de um recorte territorial como o Brasil, né, em que é impossível alguém conhecer as características de todo o território se você não tem esse conjunto de dados que apoiem, né, é a mesma função. Se a gente for voltar lá na cartografia, ver a função do mapa, o que a função do mapa ele tem principalmente? Ele está trazendo, a partir daquele modelo gráfico, o espaço. Você não está lá no espaço fazendo essa análise, você está fazendo isso através desse modelo. Então,
é o mesmo princípio, ou seja, como é que eu vou olhar o território todo sem conhecer o território? Não tem como eu ficar rodando, então eu preciso dessa massa de dados. Esses números assustam, né? Mas, ao mesmo tempo, devem ser fonte de, assim, opa, vamos direcionar ações. Né? Ok? O que mais? Vocês estão tímidos? Mudou o Não, trimestre, estamos. vocês... Não, Tá frio, professor, a gente não tá professor. tímido, não. Tá frio. É porque a Tá gente quer frio. chegar na parte Tô, de, 2, entendeu? tô A gente debaixo do quer. edredom aqui, professor. Porra. A Eu gente ia quer. falar justamente isso, tá? É o frio também inibe as pessoas. Eu acho que também com a matéria, quando a matéria desenvolver mais, a gente está ávido para chegar àquela parte aí que a gente vai colocar a mão na massa. Na E massa. Então vamos adiantando para a gente ver isso. Já depois da terceira unidade, a gente já vai botar a mão na massa. Mandou mal, hein, Luíde? ai, gente, desculpa. Agora bateu no Adianta só pra Luíde, professor, por favor. Desculpa, gente. Foi mal. Então vamos lá. Então, como a gente pensou, então vamos. Eu sei o problema a ser resolvido. Eu tenho ideia do problema a ser resolvido. Eu sei a hipótese que eu preciso tratar, ou seja, né, então, como é na unidade de saúde, eu preciso saber aonde implantar, onde levar serviços de saúde. Eu botei de uma forma geral o hospital ali, onde eu preciso levar serviços de saúde de alta complexidade no país. Né? Então, para eu chegar nisso, como a gente viu, eu preciso de dados. Então, quais são os dados necessários para a gente fazer isso? Então, vamos começar a pensar para resolver problemas. E a gente, se eu não me engano, na próxima unidade, a gente já vai começar a estruturar isso para cada grupo dentro. Então, uma aula teórica, uma aula prática. Né? Mas ainda nessa parte teórica. Então, quais são os dados? Então, vamos começar a discutir essas questões de dados e como esses dados, como é que eu já referencio dados que não são geoespaciais. Como é que a gente faz isso? Né? Claro, importância do censo. Né? É a única operação que percorre todo o território, né? Em que, claro, dentro do censo tem dados amostrais também, mas você tem um conjunto de dados que, teoricamente, é o universo. Né? Teoricamente não, é o universo, porque você faz, mesmo que você não consiga, tenha domicílios fechados, você faz imputações estatísticas, isso na metodologia do censo é apresentado. Então, os dados geoespaciais, eles têm por característica mesmo uma localização. Então, dados físicos, né, sobre território, hidrografia, relevo, a geologia, todas as questões que são, vamos dizer assim, a característica daquele território. Então, ele tem posição, ele tem relação entre eles. Né? Os dados de bióticos, seja fauna, flora, né? E aí, sem parar para o antrópico, mas assim, eles têm também uma localização. E aí você começa também a olhar para esses dados e tentar entender um pouquinho as questões de correlação entre esses dados. Né? Então, tipo, eu consigo, eu não sei se você já ouviu, acho que eu já não sei se eu já falei isso alguma vez, ou se vocês já ouviram, que às vezes o IBGE usa o termo, não oficialmente, né? Que é a vegetação do Cabral. Alguém já ouviu isso? Não, A vegetação. Hã? não, nunca ouvi, não. Não. A vegetação do Cabral como era, né, toda a parte de vegetação do país quando o Cabral chegou, certo? Então, como é que a gente pode, para a gente poder saber, né, o quanto está de desmatamento, o quanto a gente perdeu de áreas, né, florestais, de vegetação de uma forma geral, como é que era essa vegetação lá no Cabral? Você tem áreas hoje completamente ocupadas, e aí quando a gente fala ocupada não é só a cidade, agropecuária também, que é uma ação antrópica, como é que era aquela vegetação? Você não tem aquela vegetação mais. O que se busca fazer é, através das correlações entre os diferentes dados físicos e biológicos, ou seja, se você tem um determinado tipo de vegetação que ainda existe hoje,
e ela tem uma característica de estar ali por causa do relevo, do solo, ou da estrutura geológica, da estrutura climática que tem ali, provavelmente em locais que tenham essa mesma característica, a probabilidade, lembrando sempre, quando você vai regredir e chegar a um determinado nível de informação que não existe mais, é uma questão de probabilidade. Então, você, pela probabilidade, né, alta das mesmas condições que você ter essa vegetação naquele momento, né? Naquele momento anterior. Então, você começa não só, e aí isso é importante, né, do dado geoespacial, aquele dado que está ali, muitas vezes, aqui é vegetação tal, aqui é solo tal, mas ele tentar, de certa forma, buscar as correlações, as relações que existem no meio real, né? Então, você busca esses relacionamentos, essa rede de articulação. Então, aquele solo, com aquele clima, né, com aquele tipo de relevo, tem um determinado tipo de vegetação que provavelmente, uma probabilidade que, se essas mesmas condições ocorrerem em outro local, em outro território, em que não tenha mais isso, já tem uma ocupação humana, ali tem uma grande probabilidade de ter sido. Então, essa vegetação pregressa, não é vegetação, é o nome melhor para falar do que vegetação do Cabral, pode ser tirado também com essas relações, né? E, claro, as relações antrópicas que você tem. Então, você tem isso é uma classificação que é usada até em algumas discussões da ONU, o Brasil adota também, que os dados, na verdade, ele trabalha com três grupos, a ONU trabalha com três grupos de dados, né, de uma forma geral. Dado econômico, dado social e dado ambiental. Só que existe uma questão também do território como elemento também desse processo. Então, a gente quebra um pouquinho isso e eu tenho esses dados que têm características espaciais. Ele tem aonde ocorre e aonde ocorrer ele tem feição, ele tem geometria, ele tem posição daquele dado. Você tem um outro conjunto de dados, que são os dados não geoespaciais, né? Os dados sociais de uma população, apesar da população ela ocorrer um determinado, você associar um determinado recorte, onde é que fica uma determinada, se você for subdividindo, dividindo, ou uma renda média, ou um nível de escolaridade, né? Você tem algumas questões que a gente diz que são dados não espaciais, que você vai precisar espacializar, não que eles não possam ser espacializados, né? Então, quando você tem, né, aí a gente vai ver que tem a unidade de coleta, que é o domicílio, que é uma forma de você espacializar essa informação, mas ele tem restrições em relação a sigilo, uma série de coisas. Você consegue espacializar essa informação, tá? Mas a gente vai trabalhar com esses dois conjuntos de dados, os dados geoespaciais e os dados não geoespaciais, tá? Nos dados geoespaciais, você acha esses dados através de duas fontes básicas, os mapas e os relatórios. Muitas vezes você tem relatórios descritivos daquele fenômeno, né? Mas que são possíveis de serem atrelados a feições desses elementos. Então, você tem esses níveis básicos, esses dois níveis básicos. O que se tem hoje é a possibilidade que esse processo, toda essa documentação, seja mapa, seja relatório, a produção desse dado, é feito baseado, organizado de forma digital. Então, você tem os mapas em bancos de dados, você tem, às vezes, relatórios digitalizados, em que fácil consulta. Então, né, imagina, você tem relatórios gigantes sobre, né, não sei se você já viram aqueles relatórios do projeto Radão, os volumes são gigantes. Você quer saber o seguinte, eu queria saber onde ele falou sobre uma determinada espécie. Você hoje, nesses processos de dados, você consegue ver quantas vezes aquilo aparece, aonde aparece, em que capítulo, do que você tem aquele trabalho maior que se tinha quando não era indexado. Algumas vezes você tinha livros que tinham, né, sei lá, XPTO aparecia na página tal, 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 tal. Então, assim, você tem esses dois ambientes que esses dados se encontram, os mapas e os relatórios, só que hoje isso tudo, ou a grande maioria dele, está em ambiente digital. No dado geoespacial, você tem os questionários, as tabelas geradas, os gráficos que geram isso. Então, você tem lá, você pode, claro, as devidas questões relacionadas ao sigilo, aqueles questionários que geram esses dados, ou o conjunto de questionários que geram aqueles dados, né, que vão pegar aquilo, vão gerar tabelas.
gráficos em relação àquelas informações, né? Você tem a população do estado do Rio de Janeiro, a renda média do município de Nova Friburgo, o nível de escolaridade do município de Natividade, não importa. Você tem até condição de georreferenciar esses dados estatísticos, tá? Mas eles não são, por natureza, eles não são, são geoespaciais. Você pode os tornar eles geoespaciais. E eles estão em banco de dados, né? Então, você tem todos esses dados organizados em banco de dados, que você faz as consultas, faz os cruzamentos, que você precisa para esse dado estatístico. A grande questão nisso é você fazer essa junção desse dado geoespacial com esse dado geoestatístico, né? Então, se a gente voltar e pensar, bom, eu tenho a ocupação humana. A ocupação humana ela tem um relacionamento. Claro, eu vou te fazer um desenho aqui, mas não olhem ele como uma questão de conjunto, de interseção, porque não dá para fazer dessa forma, tá? Só para a gente avaliar. Então, que tem uma relação com, ou seja, aquela população que ocupa ou que alterou aquelas ações que se ocorrem naquele território, vem a partir de uma demografia, a partir, né, de uma ocupação. E ela interage também com as questões bióticas, ou seja, se eu ocupo, eu tenho uma questão, eu faço desmatamento para a população ali, para criar uma cidade, ou isso influencia na fauna que está ali também. Então, eu tenho esses relacionamentos, eles não ocorrem isoladamente. Da mesma forma que, opa, peraí, mas eu também tenho as ações econômicas que são envolvidas, que estão associadas à ação antrópica e da sociedade também, né? Onde está a agropecuária? Então, ela é uma ação antrópica que tem um relacionamento com a questão biótica, que gera valores econômicos para aquela sociedade. Mas eu também tenho o meio físico envolvido nesse processo, né? Porque muitas vezes aquela ação econômica só está ali, né, um determinado tipo de cultivo, porque você tem uma questão de solo específico para ali, apesar de você ter tecnologia hoje para aumentar essas características, mas o relevo, o solo, eles influenciam naquela ação econômica, eles influenciam aonde a população se encontra, e se ela se encontra em determinados tipos que têm características físicas daquele território, ela precisa ter um olhar diferente da ação do Estado ali, ação privada também, sem dúvida nenhuma. Então, você, quando junta, faz esse olhar como um todo, você tem, né, o que a gente chama de um conjunto de dados geoestatísticos, certo? Onde você tem o olhar sobre esses pontos todos, eles se relacionam, né? E ao se relacionarem, eu consigo ter a questão geo envolvida, a questão estatística envolvida. Então, se existe muitas discussões até no âmbito, e o Brasil tem uma determinada facilidade com isso, por já ter desde a década de 30, ser um dos primeiros países que adotou, dentro de uma mesma instituição, esse olhar pela estatística e esse olhar do território, o olhar da geografia, tentando trabalhar em conjunto. Então, a partir desses dados, que isoladamente eles têm os seus valores, mas eles também se relacionam entre eles por causas e consequências disso, então, como coletar esses dados, como esses dados podem ser tratados? Se a gente pensar no dado estatístico, onde a principal fonte, mas não a única, são os questionários, em que você vai nos domicílios, que você vai nas empresas, né, nos estabelecimentos agropecuários, nas empresas, você tem uma das principais fontes de dados ali dentro. Então, como é que você caracteriza uma população? Indo aonde essa população mora. Por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer um censo de população de rua. Onde é que é a unidade de coleta? Como é que eu garanto que eu vou aqui, coleto, e depois eu não coleto de novo, ou eu não deixei sem coleta, né? Porque você precisa dessa unidade de coleta. Então, os estabelecimentos agropecuários também. Onde é que eu passo essa informação? Eu vou na sede, ali, mesmo que a sede, mesmo que o grande volume de processo de produção possa até estar em outros recortes, mas ali é a informação para todos esses. Então, você tem as unidades de coleta, né, que são importantes para esse processo. No caso do dado geoespacial, onde é que é a unidade de coleta? É o próprio território. A gente percorre o território, você faz. Não é uma questão, apesar de ter também, em alguns casos, o informante, mas é o olhar sobre o território. É uma pesquisa observacional, onde você faz observações sobre esse território.
E uma das principais fontes de dados, né, para o dado geoespacial, de novo, mas não a única, é o conjunto de imagens de satélite, porque ele garante todo o processo, garante não, mas ele dá uma maior segurança no olhar geral desse território que você está coletando o dado. Ele não é a única fonte, mas ele é uma das principais fontes, né? É claro que você vai precisar de outras atividades, vai precisar de atividade de campo, sem dúvida nenhuma, tá? Mas para você poder ter volume, dependendo do caso, você pode ter casos que sejam específicos, pontuais, em que a atividade de campo pode se resolver por si só, né? Ou muitas vezes volumes muito gigantes, territórios muito gigantes, em que para você ter uma homogeneidade nesse processo, se você faz campo muito pequeno, você precisa ter um volume de campo tão grande que aí você trabalha para a homogeneidade daquele dado através de conjunto de imagens, né? Como também o dado estatístico, você tem outras fontes, ou seja, os famosos registros administrativos, né? Então, imagina, você ainda não é assim, mas imagina, você dá a sua informação relacionado né, não a quem mora, mas você dá seu endereço, você dá sua renda média, você dá algumas informações na declaração de imposto de renda. Você, quando você vai em um determinado. Em quantos locais, vamos pensar assim, você informa endereço, você informa. Você faz cadastros em vários locais. Se você tem registros únicos, registros mais integrados, né, como você tem tipo, em alguns países, claro, em população, a gente tem que levar em consideração isso. A ocupação, o meio, por isso que a questão do né, o meio físico é importante, o meio biótico é importante. Tem países como Dinamarca, em que não se tem um censo populacional. Os processos eles ocorrem a partir dos registros administrativos, registros de cartório, nascimento e óbito, nascimento e óbito, nascimento e óbito. É claro que em países que têm uma estrutura territorial diferente, né, uma ocupação diferente, eles têm ações diferentes. No Brasil, você não tem como, pelo tamanho, pelas dificuldades. Imagina, você tem populações que se deslocam para atendimento de saúde, né, como a gente viu, quase 500 quilômetros, em média, né? Então, quantas pessoas nascem ou vão a óbito? Para até você chegar no cartório e fazer esse registro, ou não faz. Então, é difícil essa questão. Mas você tem várias ações. E no mundo, dependendo das suas características, dos países, da ocupação, do território, assim por diante. Então, os registros administrativos são interessantes. E é também um dos futuros para você minimizar as questões, para que o informante informe a mesma coisa várias vezes, né? E a gente passa isso aí em relação ao próprio processo de vacinação, né? Então, será que existe efetivamente um cadastro de todo mundo com CPF quando você faz, entendeu? Você tem uma ideia em relação a isso, que é o mesmo que está lá, que possa agregar, bom, quanto você tem um olhar sobre isso? Se tem, isso está agregado às questões também do censo, em que você pode caracterizar aquela população que está sendo vacinada. Então, se você sabe quem foi vacinado, você tem essa relação com o censo. Será que você consegue caracterizar essa população e identificar, olha, um determinado tipo, ou algum tipo não, desculpa, uma determinada característica da população não está sendo, não está tendo um percentual. Por que não está ocorrendo? O que faz que aquilo não está ocorrendo? Aonde ela se encontra? É uma questão de dificuldade de acesso? Como é que eu faço esse processo? Então, o registro administrativo é importante para isso também, ou seja, você poder integrar, não só facilitar que o usuário responda uma única vez, né, mas também que isso seja mais integrado dos processos, tá? Mas, e aí entra uma questão. Ok, dados, precisamos de dados, mas o que está disponível? A gente sabe tudo que está disponível? Onde eu posso encontrar esse dado? Então, eu preciso de um dado relacionado a tempo de deslocamento médio para trabalho ou estudo, partindo de uma determinada população num determinado recorte territorial. Onde se encontra isso? Quem é o gestor daquele tipo de dado? Então, se a gente pensar nisso.
Eu preciso saber tempo médio de deslocamento por dia da semana, por mês, tipo de mês, de uma determinada população para trabalho, para ir trabalhar, não para buscar, para ir trabalhar ou para ir estudar, entre municípios e tal. Bom, existe esse dado? Esse dado está disponível? Onde eu posso encontrar esse dado? Quem é o gestor, ou seja, quem coletou esse dado? Se eu sei quando ele foi produzido, por que ele foi produzido? Como é que eu posso acessar? Ah, não, eu sei, fulano que produz. Tá, mas como é que eu acesso esse dado? Então já começa a grande barreira no início desse processo, é achar esse dado. Né? Saber aonde esse dado está, saber a qualidade. Ah, tá, o dado está aqui. Qual é a qualidade dele? Né? Quando é que ele foi feito? Ah, tá, você pergunta esse deslocamento. Você foi em todos os domicílios? Dizendo isso, desculpa, você definiu antes do domicílio? Você definiu uma unidade de coleta desse dado? Você foi em todas essas unidades de coleta? Uma amostra? Entendeu? Você precisa entender. Então você começa a ter essas questões. Né? Primeiro, eu preciso de um determinado tipo de dado. Ok. Quem é o responsável por produzir esse dado? Então você começa a ter essas questões. E aí você tem. Eu vou dar um exemplo agora de dados que são. Eu tenho 3 dados sobre o mesmo tema. Né? Exemplo. Saiu agora, acho que é a versão 4, né, do mapa bioma, do Map Bioma. O que o Map Bioma faz? Ele faz o mapeamento da cobertura e uso da terra, não é do solo, tá, gente? Da terra, para o Brasil. Mas o IBGE também faz cobertura e uso da terra para o Brasil todo. Opa, então eu tenho 2 produtores do mesmo dado. São iguais? Mas também eu tenho lá pelo INPE o Terra Class, do Amazônia Legal. Não é o território todo, mas é uma parte. E aí? Ele também é cobertura e uso da terra. Como é que faz? Cada um tem uma classificação. Então você tem lá o MapBiomas em 3 tipos de floresta natural, mais um de floresta plantada, depois mais 4 tipos de floresta natural não de formação natural não florestal, mais Professor, rapidinho, esse 4 map tipos. Oi, diga. é da onde? É uma Esse ONG. O map. Map é uma organização que trabalha colaborativamente para fazer esse levantamento. Né? É assim, Ah, professor, o que eu vejo nessa questão, assim, é como o Map Biomas é um conglomerado de instituições, assim, eu não vejo nem tanto problema, mas agora, em relação ao INPE, com o Terra Class e o IBGE, eu acho que aí já de repente deveriam tentar conversar, porque são instituições governamentais, né, para tentar, não sei, de repente unificar esforços, né, porque Sim. como ambos Mas, vêm da mesma uhum, instituição mantenedora que é a União, né, de repente caberia aos dois ok. institutos conversarem, né? Perfeito. Então você tem essas questões que você precisa. Então a gente começa a chegar, ou seja, precisa se organizar isso, tá? Então você precisa, e até se você for ver, você tem resultados diferentes. Então, qual é o valor? Qual é o dado oficial? Porque é o seguinte, mesmo que você tenha o. E aí, é uma questão, pô, o MapBioma faz um puta trabalho, né? Mas quando você tiver uma ação jurídica sobre uma determinada propriedade, num determinado bioma, e que tem um determinado nível de desmatamento, muitas vezes ele não pode ser usado dentro de um processo jurídico, por não ser É, um eu já, dado oficial. E aí é uma discussão em relação à oficialidade do dado. Então, isso, assim, eu já ouvi falar que o MapBiomas não era oficial. é, Já órgão do porque tem governo. essa questão, você pode fazer o estudo que você quiser dentro da sua propriedade, dentro da sua ação, dentro da sua unidade de trabalho, dentro de uma gestão pública, usar para fazer políticas públicas. Mas, ao ser questionado juridicamente, você precisa de um documento de fé pública. Né? Então, há esse processo. Então, é muito também é uma questão de junção dos 3, não só dos 2. Né? Não só TerraClass e monitoramento de IBGE. Dos 3, em que você tenha alguém que vai ser efetivamente definido como o produtor daquele dado e o processo de produção pode ser compartilhado, certo? Não, Uma... eu entendo, mas eu acho assim, acho que juridicamente é mais, não sei, posso estar errado, mas
como não é governamental, eu acho que de repente, se eles não quiserem se juntar, acho que eles não são obrigados, né? Eles não juntam, não são obrigados. Não é uma Agora questão o de IBGE, obrigatoriedade. agora o IBGE e o INPE, por serem instituições públicas, eu acho que é mais fácil, né, de botar para conversar, né? Apesar de serem de ministérios Sim, diferentes, mas são do sim. governo federal, É. né? Isso já existe, ou seja, toda essa parte da classificação, principalmente essa aqui, né? A diferença entre essas duas classificações, né? E também o serviço florestal está envolvido nesse processo, que tá, bom, aí a gente vai ter que voltar para uma outra questão. Da mesma forma que existe um comitê para as estatísticas sociais. Estava se montando um comitê em nível ministerial das estatísticas ambientais para que você possa unificar essas questões e você ter o que se chama de um dado oficial, um dado único sobre aquela informação, oficialmente. De 2 anos para cá, isso tudo parou muito, entendeu? Mas estava bem adiantado. Existia uma questão de você unificar em outro nível, você tem um nível mais detalhado, que era compatível com todos, certo? E se se o IBGE fala de vegetação florestal, ela é a junção de A, B e C. O TerraClass diz que a vegetação florestal primária é a A e a vegetação secundária é a B e C. Mesmo que você tenha classificações diferentes, a unidade que chegou a essas classificações é a mesma. Então você pode, a partir do TerraClass, chegar no monitoramento e do monitoramento chegar no TerraClass, entendeu? Você unifica uma unidade básica, recortes básicos, e se você faz a generalização dele, qualquer um pode se generalizar a partir daquela unificação, né? Porque para o serviço florestal tinha uma questão de floresta, ele tem um olhar diferente do que o IBGE tinha, do que o próprio INPE tinha. Então, essas questões elas estavam sendo discutidas, só que agora a gente está numa fase bem complicada. Mas voltando à questão dessa unificação, é claro, você tem isso, mas você não precisa, o que eu quero dizer em relação ao MapBiome, você não precisa eliminar o MapBioma da discussão. Ele pode participar da discussão. Ele pode participar como um ator desse processo, como contribuidor desse processo também. E, de certo modo, para aquele dado, ele se pode, a partir dos órgãos oficiais, homologar aquele dado para que ele seja também considerado um dado oficial, desde que ele passe por todo esse processo. O Lebion pode não querer Bacana. fazer isso, não é obrigatório isso, tá? Mas é uma união de esforço, né? Você junta todos que têm esse conhecimento, uma rede que o Prêmio Biomas tem para isso, num esforço único de você ter um dado oficial pelo país. Não é obrigatório, mas seria um esforço interessante, né, nesse sentido. Sim, Tá? e achei bacana o senhor falar que os órgãos oficiais poderiam homologar, né, de repente, o Sim. dado do MapBiomas. Pessoal, uma dúvida que eu tenho. Esse dado de IBGE de cobertura da Terra, eu estava olhando naquele mapas@IBGE, o servidor de mapas do IBGE, né? Uhum. É, o último ano que vocês produziram, o IBGE produziu, vocês fizeram a cobertura da Terra toda só em grid, né? Só É, ele não tá com, digamos assim, com o limite do objeto em si, né? Não não. existe, porque eu vi que para os outros anos tem, né? Tem, né, porque assim, eu tinha um. O que acontece? O IBGE trabalhava com cobertura e uso da terra por estado. E aí ele fazia o mapeamento através da delimitação, né, daquela classe ali, a floresta, o mosaico, o silvicultura, não importa. O que acontece? Você nunca tinha um dado Brasil, porque até você fechar um estado, fazer outro com aquele detalhamento, você não tinha. Então você tem que fazer, bom, a minha área de atuação é o Brasil, então eu tenho que dar resposta para o Brasil. E aquilo, para eu dar resposta para o Brasil de 2 em 2 anos, eu vou ter que perder em algum lugar. Ou eu vou ter que botar uma massa de gente em um orçamento absurdo, ou eu vou ter que, partindo da equipe e do orçamento, perder em alguns casos para eu ganhar na série, né? Você ter regularidade nesse processo. Então se partiu para a informação em grid, tá? Em que você analisa o grid. Você tinha o que se fez no início, nos primeiros. Você tinha esse mapeamento através de imagem, se não me engano, era o Modes, acho que é o Modes, se não me engano o nome, agora me fugiu o nome. De imagem, que acho que era do Pixel de 250 metros, alguma coisa assim, não me lembro.
Fugiu. Bom, em que você fazia a delimitação e gerava o grid. Só que você passou depois a ter já um volume de dados em grid que você passa a olhar, você passa a mapear só a mudança. Então, se aquele grid dentro da nova imagem ele não mudou, ele se repete do anterior. Você passa a ter uma facilidade no processo de produção, de modo que você possa manter a regularidade. Vai perder em outros, né? Para que você possa ter essa regularidade. Tá? Entendi. E vocês trabalham com percentual de quanto, professor, para considerar mudança dentro do grid? Um Isso, percentual X? eu não sei. Aí teria que ver dentro da documentação técnica. Eu não vou saber te Tá, dizer. ok. O Não, que se tranquilo. está hoje buscando é que no atributo do grid se registre o percentual das classes, certo? Visualmente, você vai ter uma que vai se sobrepor, certo? Aham. Então, no grid, sei lá, o grid 3.420, né, que você tem que indexar ele. Nesse grid, grid como atributo, ele vai ter, deixa eu voltar aqui para, ele vai ter 0 de percentual de área artificial, 20 de área agrícola, 40%, entendeu? O atributo daquele grid vai ser o percentual da classe naquele atributo. Isso é uma discussão que se tem. Visualmente, você vai ter que escolher um para olhar o mapa, entendeu? Aham. Mas para as análises, você vai conseguir, isso vai refinar melhor, você vai conseguir melhor. Isso você, com as imagens, com esse processo, você vai. Claro que a gente precisa automatizar esse processo. De novo, você leva 2 anos para fazer isso. Né? Claro que não é o mesmo tempo que o MapBioma faz e não é o mesmo tamanho de grid que o MapBioma faz. Mas para a gente poder ter continuidade nesse processo, você vai perdendo alguns detalhes para que você ganhe nesse processo de série histórica. Tá? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Então, assim, que dado usar dentro desses? Se eu tenho o meu trabalho, que dado usar? Claro que ele tem que ser muito ligado ao que você quer fazer, lembrando sempre disso. O MapBioma é o melhor que tem. Pode ser, mas dependendo do que eu quero fazer, ele é demais. De repente, para o que eu quero fazer, o mapa, o TerraClays, o cobertura de uso do IBGE, o monitoramento, é de menos. Então, eu preciso também saber o que eu quero. Por isso que tem que partir primeiro qual é o problema a ser resolvido. Que dado usar? Posso usar um dado não oficial, porque não vai ter nenhum problema, é um estudo acadêmico, é não sei o quê. Né? Esse é o processo para definir. Né? E aí, como a gente falou, o que é um dado oficial? E aí você encontra isso em algumas vezes, em algumas publicações, quando eu fiz algumas revisões de algumas bancas que eu tive até de monografia da ENSE, isso ocorre. A população do Rio de Janeiro é 17 milhões de janeiro, conforme o IPP em 2010. Cara, o IPP só está compilando um dado de uma fonte original. Então tem que tomar cuidado. O IPP não tem, é aí uma outra questão, em outros, para ser dado oficial, um aporte legal que diz que ele é responsável por isso. Se existe esse aporte legal, se você tem essa subdivisão no que se refere à União, Estados e municípios, entra naquela questão que a gente viu lá na legislação, de uma legislação concorrente. Então, na dúvida, vale sempre o do menor hierarquicamente. Né? Ou seja, se você tem população que a União diz, que o Estado diz, que o município diz, vale o do município. Mas não, esse caso específico não é nesse sentido. Você não é um pouco diferente, porque não é uma questão de você ter um dado mais refinado. É uma questão, porque não tem população, é população, não existe uma população mais detalhada ou menos detalhada. Que existem metodologias de cálculo. Então você oficializa isso a partir neste caso, de um único. A Constituição diz isso também, e a legislação e os serviços são da União. Então você precisa, no que se refere a dado, e aí isso é uma questão que se discute muito, quando estava naqueles comitês, pelo menos há mais de 2 anos atrás, que o dado oficial é aquele, né, e aquele que tem um suporte legal para a sua produção. Ou seja, existe alguma lei que diz que aquele dado deve ser produzido por um determinado órgão. Então, um exemplo aqui, né? Mas, professor, uma dúvida. Oi, Diego.
Os limites, por exemplo, dos municipais, eu vi isso quando eu era estagiário, fiz estagiário, inclusive, do IBGE. Do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, tem alguns municípios que o limite não batia com os limites do IBGE. Tinha algumas diferenças aqui dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Uhum. Isso era em função um pouco da escala, né, que o IBGE trabalha, que é mais escala Brasil. E na Aí, época me disseram que também que para o IBGE o mais importante, não sei se eu entendi errado, também faz muito tempo, era assim que era a questão do território nacional. Não poderia, os limites internos dos municípios não tinha tanto problema estarem diferentes, mas não, no que não pode aumentar é a extensão territorial do país. Mas na época que eu estagiei, sim, foi na SET, né, o pessoal sim, tava conversando com um órgão estadual que eu não lembro agora quem você era. perde. O CEPERJ, que na época não era CEPERJ, era outro nome. É, eles estavam conversando para tentar. Fundação CID. Isso, Fundação CID, obrigado. É, Para tentar padronizar os limites, porque tinha alguns então, lugares que o limite sim. era muito gritante. Aí eu até peguei uns documentos Uhum, do IBGE antigos que diziam até onde é o limite de cada município. sim. Então, aí a gente tem que partir do seguinte, de novo, quem é o órgão oficial para isso? O órgão oficial para a questão de limites de municípios é o Estado. O Estado é que vai legislar sobre os limites dos municípios, tá? Não é o É, eu, IBGE não faz. Diga. antigamente eu achava que era IBGE. Não, o IBGE não tem esse suporte legal para fazer isso, tá? Então, quem faz isso, quem define lei dos limites do município são os estados, através ou da Câmara ou de uma secretaria específica, né? No Rio, a CEPERJ, que é aprovado, ou seja, a CEPERJ é o órgão técnico, mas quem gera a legislação é a Câmara. Então, assim, o que o IBGE faz? Ele recebe essa legislação, né, e incorpora essa legislação. Agora, se não houver nenhuma alteração legal, o IBGE não pode alterar. Mesmo que o Estado fez. O Estado agora não considera esse trecho aqui do estado do município A, ele considera o estado B. Ok, alterou em lei? Não, não alterou em lei. Então o IBGE não pode incorporar essa alteração. Ele só incorpora, ele só representa conforme a lei que está dizendo, tá? O que se faz, em alguns casos, é a questão para operação censitária. Então, exemplo, Brasília. Brasília é definido, o limite dela, os limitantes superior como inferior, é uma latitude única. A população, ela não para numa latitude única. Então, você tem uma rua que teoricamente cruza essa latitude, né? E aí, só que aquilo tudo ali é considerado Brasília. Então, para uma operação censitária, você coleta aquilo como Brasília. Então, aquele limite você ajusta para dar consistência na operação. Mas o que vale sempre é o que está na lei, tá? Entendi. E pelo Por órgão isso que vocês específico. lançam de tempos em tempos a atualização dos limites, né, Isso. municipais, Todo né? ano existe, né? Se você for lá, pelas estimativas de população. Sei lá, alterações nos limites da estimativa de população. O que é isso? Todo ano abre um período que o IBGE recebe dos estados essas alterações. Então, o estado encaminha para o IBGE a nova lei. O IBGE pega e incorpora. Acaba, não sei, não lembro a data. Vamos dizer que acaba no dia 30 de junho. Eu não sei, acho que não lembro direito. Se o Estado mandar no dia 10 de julho, ele só vai ser incorporado para o ano seguinte. Né? Então, você tem um período de envio, que ele é processado e é lançado uma nova malha municipal. O que foi que chegou no IBGE após aquela data, ele é incorporado para lançar no ano seguinte. Então, às vezes, você tem uma lei, sei lá, a lei que alterou o município tal de agosto de 2020. Aí o IBGE lança uma malha em janeiro de 2021 referente a 2020. Essa não vai estar, provavelmente. Por quê? Porque ela chegou depois. Não dá para a gente receber, incorpora, porque senão você precisa organizar isso. Então tem isso. Primeiro, quem define as leis dos municípios é o Estado. O IBGE não define esse limite, ele só incorpora essa lei. Se eu tiver uma alteração e essa alteração não for refletida na legislação, não é incorporada.
tá? Outra forma que se tem é, claro, lei e ação jurídica. Há uma, um- uma ordem jurídica para alterar. Aí não tem jeito. Há uma ordem jurídica que você altera. Tá? E o que tem, às vezes, é melhoria. Não é uma alteração de lei. A lei diz que o limite entre os municípios A e B é o rio X. Ok. E aquele rio, o limite foi desenhado a partir do rio X numa escala 1 para 250 mil. Aí você vai e faz um mapeamento novo na escala 1 para 25 mil. Provavelmente você vai ter muito mais detalhe. Isso se incorpora. Por quê? Porque não houve uma alteração do limite, houve uma melhoria na representação dele. Tá? É Ah, diferente. interessante. Você não alterou, o limite continua sendo o rio, só que a representação foi melhorada. Entendeu? Ah, não, Tá achei bom? interessante, eu não sabia que tinha essa possibilidade de, mesmo a escala original sendo X, sendo menor, você conseguir, por exemplo, o Rio de Janeiro foi lá e fez numa escala maior e conseguir incorporar, né, na mesma base. Sim, Foi interessante. você ajusta isso para essa mesma base. Você não é uma alteração legal, ele não está alterando o limite, ele só está representando melhor aquele limite. Com mais Tá? Não é uma detalhe. alteração. A Tá alteração só ótimo. acontece com a mudança da legislação ou com uma ordem jurídica. Tá? Tá ótimo. Obrigado, professor. Ok. Se teve uma iniciativa embrionária de se poder se levantar essa oficialidade do dado, que é o plano de ação da INDE, né, da Infraestrutura de Dados Espaciais, que foi lá em 2010, esse plano de ação. Nesse plano de ação existia um capítulo sobre dado e metadado, e ali se tentou organizar isso, se tentou levantar isso. Né? Então, a divisão política administrativa, instituição responsável, decreto, lei, tá, do plano de estatística e tal, você tem uma questão em relação à divisão política administrativa na parte do que se refere. Né? Existe uma legislação, unidade de conservação, terra indígena. Alguns, você sabe quem faz, mas não existe uma lei específica ou não se levantou essa lei específica. Então, assim, se começou a fazer esse levantamento para que você possa efetivamente saber lacunas, tipo limite dos estados. Quem cuida do limite dos... A gente falou de limite de município, né? Quem cuida do limite dos estados? A Constituição diz que é a responsabilidade da União, mas a União não regulamentou isso, não disse. O Instituto XPTO é o responsável pelo... Não. O que se tem hoje? Se trabalha, o IBGE acaba fazendo uma questão de conciliação junto com a Câmara de Conciliação, em que você tem um Estado dizendo que o limite é X, o outro dizendo que o limite é Y. Se tenta fazer um estudo específico, um aporte técnico para isso, para chegar em consenso entre os dois, e isso é levado para uma Câmara de Conciliação e se faz as alterações a partir disso. Entendeu? Mas não tem um órgão que é isso. Então, isso é uma lacuna no processo de identificação de responsabilização, de responsabilidade e possível responsabilização caso se tenha alguma questão em relação a esse estado, a essa informação. Tá? Agora, tem uma outra questão. Dado bom. Então, eu posso não ter um dado espacial, mas né, é aquele dado que vai atender os requisitos especificados para a geração da informação que subside o processo decisório. Então, ele efetivamente vai te atender isso? Pô, então, é ele que eu vou usar. Claro, se você puder ter um dado bom e um dado oficial, você tem um respaldo jurídico nesse processo. Tá? Mas não se deve abandonar essa... se não é feito por órgão, nunca vou usar. Não. Avaliar se efetivamente o que você está fazendo, se efetivamente se aquele dado tem consistência para ser utilizado. Tá? E aí, para isso, se tem, bom, onde eu acho esses dados, aquelas perguntas todas lá no início, esse plano que eu falei da Indy, ele tentou, nesse processo, tentar organizar. Qual era o objetivo, né, da infraestrutura no que se refere a dados geoespaciais? Era catalogar esses dados, aonde esses dados se encontram, dar condições que você possa integrar esses dados, que você possa harmonizar as bases de dados. Porque, assim, uma coisa é eu saber onde está, quem é o responsável. Então, quem é o responsável. A outra coisa é eu não poder acessar ele. Não vou poder integrar com o meu. Outra coisa é poder acessar e eles não serem compatíveis. Né? Então, eu tenho aqui um modelo de dados sobre
sei lá, vamos supor, não, dentro desse processo todo que a gente estava discutindo de cobertura de uso da terra, toda aquela parte a gente define todas as bases de dados, então eu sei que a Amazônia Legal vai ser o INPE, o resto vai ser o IBGE, estou chutando aqui, tá, gente? Eles vão estar disponíveis, só que cada um está num modelo de dados diferente. Quando eu preciso olhar o Brasil como um todo, eu não consigo gerar. Então, era função, objetivo, era não, é o objetivo da Indy fazer essa catalogação, integração e armazenamento e harmonização desses dados, né? Para quê? Para que você possa facilitar a localização, a, a exploração dasquelas características, ou seja, aquele dado com que característica, o acesso, né? Então, qualquer usuário poderia ter acesso a esse dado. Como? Indo lá e batendo na porta e pedindo? Não, usando a internet, as ferramentas principalmente as questões mais novas que a gente tem de serviços web de dados, né? E também, por esse decreto, se definiu que o compartilhamento e disseminação desses dados espaciais é obrigatório, bem como dos seus metadados, ou seja, os dados sobre esses dados. A gente vai falar lá na última, como documentar, a gente vai falar só sobre metadados, né? Dos órgãos federais. Então, os órgãos federais hoje, eles têm por decreto a obrigatoriedade de compartilhar os seus dados. Claro, com algumas questões em relação ao sigilo, do informante, em relação à segurança nacional, você tem essas questões, é óbvio. Mas ele é obrigatório. E é voluntário para os demais níveis. Por ser um decreto, você tem isso está no decreto, mas isso deveria, quando a gente viu lá, né, o ordenamento jurídico, migrar para uma lei de uma política nacional de geoinformação, essa questão da obrigatoriedade, né? E o decreto no nível da União, ele regulamentar essa lei perante as instituições governamentais, você faria a mesma coisa isso, os estados nos seus decretos baseados nessa lei, né? Então, é uma tentativa para tentar minimizar aquelas questões. O dado existe, o dado, quem é que produz esse dado, qual é a qualidade desse dado, que modelo ele foi organizado, você catalogar isso e você ter ferramentas de consulta e integração dessa informação. Tá bom? Tudo bem até aqui? Gostei. Sim. Tranquilo, professor. Ok? Então, eu vou... Bom, a gente falou do dado geoespacial, certo? Só que a gente lá no início falou do dado não geoespacial, né? O dado estatístico, se a gente pensar assim. E como é que a gente faz para georreferenciar esse dado não geoespacial? Como é que eu faço para georreferenciar uma informação sobre a escolaridade média de uma população, né? Ou que uma população, uma característica daquela população no que se refere à renda ou outro tipo de informação. Como é que eu faço isso? Para isso, Cartograma, né? sim, mas baseado em quê? Onde aquela informação se localiza no espaço, certo? Se há, né, Para aquele isso, geocódigo, existe essas todo... coisas? Vamos chegar no geocódigo, é uma possibilidade, mas primeiro a gente tem que pensar o seguinte: onde está a unidade de coleta para isso, certo? Qual é a unidade de coleta? A unidade de coleta de uma informação sobre a população é o domicílio. É lá que eu vou coletar isso. Aí você, bom, mas peraí, mas se eu vou coletar no domicílio, o domicílio é georreferenciado. Ele tem um elemento físico sobre aquele espaço. A renda média, ele não tem um elemento físico, certo? Então tá, então eu tenho aqui uma área, eu vou aqui em cada domicílio desse, certo? Eu vou lá e vou coletar essa informação. Então eu tenho essa informação georreferenciada. A população ali, eu sei qual é a população. Aqui moram 4, aqui moram 5 pessoas, aqui moram um só. Aqui a renda média é R$ 1.000, aqui é 5.000, esse aqui é 3.000 e pouco. Esses dois aqui, 80 do que mora sozinho tem nível superior, desses aqui que tem 5 morando, só um tem nível superior. Só que aí entra uma outra questão. E o sigilo dessa informação? Certo? Eu vou ter todas as informações, então eu preciso ter o quê? Recortes territoriais que vão georreferenciar essa informação e vai garantir o sigilo. Opa, então peraí, vamos juntar tudo isso numa quadra. Então, nesta quadra aqui, eu sei que nessa quadra mora 200 pessoas. Muito.
sei lá, mora 50 pessoas, ok? Eu não sei quantos moram em cada domicílio, mas eu sei que nessa quadra moram 200 pessoas. E a média, né, da quadra em relação à renda é tal, de, de nível de escolaridade, de procura de emprego, desempregado, empregado. Eu vou ter aqui nessa quadra. Opa, então o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquela unidade de coleta que era georreferenciada e estou associando a um recorte territorial. Opa, legal. Então, para quadra a quadra, eu vou fazer isso. Só que olha só, nessa quadra aqui só tem 3. Se isso aqui é o pai, aqui é uma filha, e esse aqui é um qualquer, se eu tenho a média de renda aqui, eu tiro a minha e eu descubro a desse. Então, esse recorte aqui não vai me garantir o sigilo da informação. Então, eu preciso buscar recortes territoriais que, ao serem coletadas as informações que caracterizam um domicílio, uma empresa, um estabelecimento comercial, que for uma indústria, eu possa garantir esse sigilo do informante. Não é sigilo da informação. Isso é diferente. É sigilo do informante. É o sigilo da informação individualizada. Certo? Não que não se possa ter a renda média. Pode, mas eu não posso saber a renda do indivíduo. Tá? Mas aí o setor censitário ele já faz esse papel, não é, professor? Sim, aí é o próximo slide. Ah, Então foi se mal. busca. Não tem problema. Se Né? busca. Tem rua que é uma pessoa só, né? Tem alguma coisa Sim, que determinados recortes, tem recortes que a gente não vai poder ter acesso porque vão, vão não ferir esse garante o direito sigilo ao sigilo. do informante. Lembrando Exatamente. sempre, não é sigilo da informação, é em sigilo do informante. Tá? Então você vai buscar recortes territoriais que vão garantir esse sigilo. Você pode ter, em alguns casos, né? Então esse recorte é o setor censitário, é uma área delimitada, de fácil identificação, ou seja, ela é delimitada por arruamentos, em que dentro dessa área existe uma quantidade específica de domicílios a serem visitados por um recenseador no período de coleta. Certo? Então, Professor, essa é a característica. Oi? é só uma dúvida. Você falou que esses setores eles são delimitados, né, por arruamentos. Mas o que que define, por exemplo, o tamanho? Porque eu sei que tem setores censitários grandes e Uhum. Número de domicílios. eu não sei exatamente qual é o Número de critério. domicílios. Número de domicílios. Viu? Mas qual que é a. Para urbano, cara, de cabeça eu posso errar um pouquinho, mas assim, Não, tudo se eu não bem. me engano, para urbano é 350 domicílios e para rural é 400, ou ao contrário, não. Para urbano acho que é 400 e pouco, 500 domicílios, e para rural é 300 e pouco, porque tem o deslocamento. O deslocamento no rural é maior. Tá? Então você tem uma quantidade de domicílios. Então esse setor aqui, ele é planejado para que um operador percorra no período de coleta do censo todos os domicílios. E aí, no urbano, está girando em torno, acho que de uns 400 domicílios, 400 e pouco. Tá? É por isso que o trabalho pré-censo é muito importante. Por quê? Para que a gente possa identificar. Então, você tem isso aqui, imagina, né? Essa área aqui, ó, esse setor está pegando isso aqui tudo, e mais essa área aqui, ó, tem poucos domicílios. Aí aqui virou um prédio de 20 andares. Opa, eu preciso dividir esse setor. Então, o setor ele é mutável. Ele de censo em censo ele pode mudar. Por quê? Porque a característica dele é a operação. Ele é uma unidade para operação. Tá, É, tem essa mas. questão pro pessoal que compara, né? Faz alguns trabalhos comparando os setores que reclama um pouco, né? Que como vai mudando, né? Mas ele é Aí uma fica. unidade de coleta. Ele é uma unidade. Mas, Você pode. Aí o que se faz? Você tem que retomar os setores ao de 2000. Você vai comparar, não tem 2020, mas se a gente tivesse 2010 e 2020, a população cresceu. Então, acho que na operação de 2000 tem mais à frente isso. Na operação de 2010 era 300 e poucos mil setores. Para 2020 já está quase com 400 mil. Por quê? Porque a população cresce. E o setor é definido por número de domicílio. Então, tem que subdividir setor.
que se pode é juntar, você pegar e regredir a geometria de 2020 da de 2010. E aí você faz a comparação, entendeu? Se for possível regredir. Tá? Professor, então o trabalho prévio que o IBGE faz é em cima de sensoriamento remoto, então a questão dos setores, Em para ver alguns se vai casos, dividir. isso. A verdade é assim, como a gente tem um espaçamento muito grande de ocupação do território, isso é feito descentralizado, ou seja, em todas as unidades estaduais, nas suas agências de coleta, 500 e poucas coletas espalhadas, a equipe do IBGE espalhada pelo território, ela tem um conhecimento local muito forte. Então, a equipe do IBGE que trabalham localmente, você tem agências, no Rio eu não sei quantas agências a gente tem, sei lá, vou chutar aqui, 20 agências. Então, tem 20 municípios, você tem agência do IBGE, e aquela agência é responsável por mais 2 ou 3 municípios em volta. Como eles percorrem nas pesquisas, você tem um processo contínuo de atualização do endereço, o que nessa é a parte importante. Então, se você se entrou um endereço novo de um prédio em que tem um número e mais tantos apartamentos, né? Então, isso vai para a equipe da base territorial para ela subdividir aquele setor, quanto também da atualização do endereço. Então, esse processo é contínuo ao longo desse intervalo. Ela se tornou mais contínua mais recentemente. E um outro fator é que a gente possa, a partir de processamento digital de imagem, identificar mudança. Então, você pega uma imagem de 2010 e pega uma imagem, claro, não dá para ser 2020, mas já tem que estar tudo pronto em 2020, sei lá, de 2018, né, para você fazer o último refinamento. E você pega aonde teve alteração de ocupação. E aonde teve alteração de ocupação, você pode. E aí, o processo de processamento de imagem permite algumas questões, tipo contar telhado. Não é domicílio, mas ele pode ser um indicador para que você quebre aquele setor. O setor também pode ser. O problema é quando você chega na operação. Imagina, você contratou um recenseador para aquele setor, só que aquele setor, em vez de ter 400 domicílios, tem 1.200. Aí você tem que fazer uma puta operação no meio da operação para que você possa levantar aquele setor. Então, se divide por uma questão operacional. Tá? E aí, aqui no está vendo, são os setores censitários. Ok? Então, Beleza. o setor censitário corresponde à menor porção de área do território, né, para fim de coleta estatística, para fim da coleta estatística. Como ele é uma unidade territorial de coleta, ele tem que ser uma área contínua, e a sua extensão é definida pelo número de domicílios ou de estabelecimentos agropecuários, o que existe naquela região, ele vai ser um recorte territorial para georreferenciar essa informação. Ou seja, você não só georreferencia a informação por coordenada ou pela geometria da feição que ela tem, né, o rio. Como é que você georreferencia o rio? A própria feição dele é uma feição espacial. Você utiliza desses recortes territoriais como ferramenta para georreferenciar essa informação. E agrega a esse setor algumas características. Tá? Então, você Professor, classifica. Oi. uma pergunta, né? Ainda com relação até essa questão do censo esse ano, que não Uhum. teve, por causa, né, de desinteresse do governo. Queria saber, assim, que pé está essa situação, porque parece que teve uma ação na justiça para viabilizar, né? Se tem algum retorno do governo com relação a isso, ou se está, tipo, a Deus dará. E se, pelo menos essa etapa, assim, né, da setorização, como você falou que é prévia, se isso já foi já está encaminhado, já está feito, assim, qual é a realidade do censo atual, assim, com relação a essas Então, etapas? olha só, eu estou afastado disso, deixa eu sair da direção. Né? Então, assim, o que eu posso te dizer, eu não participo mais desse processo e também de um tempo para cá não tenho procurado muito. Então, assim, no que se refere aos setores, em 2019 eles já estavam fechados para a operação 2020. Tá? Antes da gente saber que ela ia ser adiada, antes da pandemia, ele já estava fechado e ele já tinha sido divulgado. Não, ele já estava fechado. Quando surgiu a pandemia, em que a gente começou a ver o que a gente pode disponibilizar de dados para ajudar. Então,
toda aquela parte dos dados da região de influência de dados sobre saúde, a gente adiantou, e a gente adiantou também a parte de setores censitários, as classificações de setores por terra indígena. A gente adiantou isso, ou seja, em 2020 a gente disponibilizou os setores que em 2019 que foram planejados para operação. Mas isso é um processo contínuo, as equipes trabalham continuamente. Você precisa definir para setor, né, uma data de referência. Então, provavelmente com com esses adiamentos da operação, essas datas adiam um pouco e, por consequência, você tem ainda processos de refinamento. Eu não sei para quando está previsto a operação, qual é a data de referência, eu já estou meio por fora disso. Mas, assim, ao partir desse pressuposto em que vai ocorrer em 2021, e a operação vai ser, que sempre é agosto, setembro e outubro, se não me engano, agosto, setembro e outubro, os setores estão todos prontos, em dezembro, teríamos que estar prontos em dezembro desse ano. Por quê? Porque mesmo que a operação comece em agosto, você precisa preparar todos os PDAs, né, que são os PDAs, não, os DMCs, que são os dispositivos de coleta, no celular, né, com os setores ali dentro, com os domicílios, os domicílios identificados, que estão, né, os endereços, né, identificados, você tem que ter isso tudo pronto para os treinamentos. Então, assim, o setor fechado para a operação deve ter até o final desse ano para fazer isso, pelo adiamento. Mas eu não sei se tomaram alguma decisão de, olha, não, está fechado, não muda. Eu não sei, tá, te dizer isso. Também não sei em que pé está, se tem recursos. Eu estou fora, pelo menos esse ano todo, dentro disso, tá? Não sei te dizer, com Entendi. detalhes, tá? Ok? Outra Ok. questão do setor é a questão da situação e do tipo. Situação e tipo do setor. Situação se ele é urbano ou rural, tá? E aí, quando você já classifica o setor como urbano e como rural, isso já no processo de geração de informação dessa massa de dados, você já sabe qual é o percentual de população que vive em área urbana, qual é a população que vive em área rural. Lembrando que a definição de urbano e rural é a partir de uma lei do município. O município que diz esta área é a área urbana do município e essa outra é a área rural, tá? E a tipologia você vai ver, a gente vai ver tipo aglomerado subnormal, terra indígena e assim por diante. Então, vamos dar uns exemplos. Então, a classificação dos setores, são 8 classificações, né? O primeiro grupo lá, aqueles 3 primeiros, são setores urbanos. Só que como é uma definição de urbano por lei, né, você tem algumas características que não definem ele como urbano, mas ele está dentro de uma área urbana. Então, tipo, área urbanizada de cidade ou vila, legal, se tem aqui, né, como se fosse uma área urbana mesmo, esse setor é completamente urbano. Mas você vai ter setores não urbanos, mas eles não são urbanizados dentro de uma cidade, ou seja, você está dentro da cidade, você está dentro da área urbana, mas ele não tem nada. Então, os setores ele é tipo 2, ele é situação 2. Ele está dentro de uma área urbana, mas ele não é urbanizado, tá? Ou ele está dentro de uma área, aqui já é um outro exemplo, né? E aí você tem, voltando aqui, você tem todos os outros rurais, rural de extensão urbana, rural com isolado, ou seja, você tem um povoado dentro de uma área rural, mas é um povoado, um núcleo, um lugarejo, uma área completamente rural. Então você tem aqui um aglomerado rural, ou seja, ele está numa área definida como rural, mas ele tem aqui um aglomerado urbano, aqui, um aglomerado de população, então classificado como um povoado. Você tem aqui, ó. Então você separa aquele setor. Pode ser 2 setores aqui para esse aglomerado? Pode, desde que você tenha a questão do número de domicílios, né? Se esse povoado tiver a quantidade inferior, você vai fazer essa marcação aqui. Então, você tem essas classificações, ou mesmo como setor puramente rural. Aqui é um setor rural, né? Não tenho certeza se aqui tem domicílio, tá? Ou se tem domicílios, eles são muito espaçados. Claro, tem domicílio. Muito espaçados. Então, você vê aqui, ó, tem um setor aqui, ó,
urbano. Olha o tamanho dele, olha esse tamanho aqui. Porque aqui tem em torno de 400 domicílios nesse pedacinho, aqui deve ter uns 300. Mas ele fica maior, porque aqui o deslocamento é mais rápido de um domicílio para o outro, aqui você tem um deslocamento grande entre os domicílios para fazer a coleta. Então, você tem, além das informações dos setores, você pode classificar essas informações pela situação do setor. Tá? E, além da situação, você tem os tipos de setores. Setor comum, aquele setor que a gente conhece, como a gente viu, mas você pode ter um aglomerado subnormal, um setor que tem uma base, um quartel militar, alojamento e acampamentos. Então, você tem todas as questões de situação e tipo que vão definir isso. Então, vamos ver aqui, ó, aglomerado subnormal é um setor urbano, então o setor tem que ser urbano, que tem que ter, no mínimo, 51 unidades habitacionais localizadas em áreas onde tem uma ocupação ilegal de terra, né? Os padrões de ocupação não sejam simétricos, né? Que não tem serviços públicos essenciais, padrões. Então, você classifica ele como um aglomerado subnormal. Isso é feito antes. Isso aí é o olhar sobre o território que você agrega no processo da produção estatística. Você olha aquele território a partir do processo de ocupação, né, do processo de busca de serviços, ou seja, de atendimento de serviços para aquela população naquele local, você define que aqueles setores são considerados setores censitários tipo aglomerado subnormal. Tá? Como você vai ter em outros, tipo presídios, colônia penal ou penitenciária. Se você tem um setor que tem pelo menos 50 moradores, né, e mais a questão de ter ali dentro uma colônia penal ou uma cadeia, você isola aqueles setores, tá? Aquele setor como penitenciário, porque a população, quando você tem uma penitenciária, a população que está ali dentro, ela é contada para aquele município, tá? Então, você tem uma penitenciária com, sei lá, 2.000 pessoas. Aquelas 2.000 pessoas fazem parte da população daquele município que está aquele presídio. Tá? Então, você também tem todos, eu não vou passar por todos os tipos, depois eu vou mostrar aonde você pode encontrar isso. Tá? Então, para a gente ter uma ideia desses números, em 2010 se tinham 316 mil setores, sendo desses 75 urbanos, 75% urbanos. Também dentro desses setores para 2010, em torno de 13 mil aglomerados rurais, 6 mil aglomerados subnormais, 2.200 aldeias indígenas, 76 terras quilombolas, que foram identificados dentro desses setores, para que você possa. Qual é a função disso? Isolar aquela informação. Se eu quero caracterizar a população que mora em terras quilombolas, então eu faço isso através dessa identificação no setor. Se eu quero identificar a população que mora, ou as características da população que mora em aglomerado subnormal, nessas condições, eu acesso a esses setores. Tá? Então, eu consigo isolar aquela informação estatística a partir desse olhar feito, né, que a geografia faz sobre o território, de modo que eu possa dar tipologia a esses setores, que são setores operacionais, que não vai, ninguém pergunta ali, você mora em aglomerado subnormal? Não se pergunta isso, né? O que você tem é esse olhar e você classifica, e aí você puxa, você agrega essas informações, tá bom? E aí entra aquilo que vocês falaram também, ou seja, preciso codificar esses setores, tá? Então, cada setor vai receber um código, então, que é chamado de geocódigo. Então, quando você tem um código, o setor é um código gigante. Por quê? Porque ele agrega um conjunto de outros. Então, nesse setor aqui, eu sei que esse aqui é da região Nordeste, porque começa com 2. Porque todos os estados da região Nordeste têm número 20 e pouco. 24, não sei se é Paraíba, agora de cabeça não lembro. Tá? Sudeste começa com 3, Norte com 1, Sul com 4, Centro-Oeste com 5. Então, você sabe de onde é a região. Também é uma codificação do município, então todos os setores, não existe setor em mais de um município. O setor está contido totalmente dentro de um município, dentro de um distrito, dentro de um subdistrito. Nem todo município tem distrito, nem todo distrito tem subdistrito. Tá?
Mas todo setor, quando da existência, ele está ligado. Então, se você pega esse código aqui, a partir desse setor, você sabe que município, se tem Professor, distrito, esse aqui não tem subdistrito. Diga. no caso ele não exista, ele é denominado como zero, porque zero, no caso, é uma codificação, ou o número é tirado? Não, não. Ele é 00. Esse aqui, ó, esse setor aqui não tem subdistrito. Não existe uma subdivisão. Ou seja, você tem esse distrito 5, mas não tem subdistrito. É porque o zero poderia ser uma informação, não uma Ele é uma informação. informação. Ele é Não, uma não, então informação da uma informação inexistência. de, por exemplo, Rio de Janeiro é zero, São Paulo é um. Não, Entendeu? Não, você já é desenhado para que você não tenha isso. Você nunca vai achar uma codificação 00000 aqui no município, tá? Nunca. Por que você não vai achar? Porque sempre vai ter que ter um município. Agora, você pode achar em distrito e pode achar em subdistrito, porque não obrigatoriamente vai ter, tá? Beleza. Professor, Oi. uma outra dúvida aqui operacional. No caso de a gente precisar fazer um estudo de um bairro, por exemplo, né? A gente Uhum. sabe que os setores eles não correspondem diretamente. E aí, nesse caso, supondo que eu queira fazer um estudo sobre um bairro X e que os setores ali estão abarcando outros bairros, né? Como é que eu faço Tá. isso, assim? Se você der sorte e você está trabalhando num município que tenha legislação sobre bairro, que isso existe, tá? Você tem municípios que criaram leis definindo os limites dos bairros. Se isso existir, os setores já estão aderentes ao bairro, tá bom? Isso é um primeiro. Se não existir, aí cai nisso que você falou. O que você pode fazer? Aí você vai fazer uma estimativa. Você vai trabalhar com alguma área com alguma ponderação em relação aos setores das bordas do bairro. Você vai considerar todos os setores internos na sua plenitude e você vai trabalhar. Se você conseguir fazer, aí você pode fazer várias questões. Você pode fazer uma média por área, uma ponderação por área, certo? Aquele setor, 80% do setor está dentro do. Se for uma área. Porque assim, você tem diferença dos domicílios, né? Mas, sei lá, você pode fazer, olha, eu vou aqui fazer uma média por área. 80% daquele setor está dentro do bairro, eu vou considerar 80% da população. Eu vou descrever isso no meu trabalho, dizendo, olha, eu tenho uma certeza aqui de tanto de população e uma incerteza de tanto aqui. Quero refinar mais. Se for um município que não seja tão, sei lá, eu vou passar aqui uma imagem, vou passar aqui um processamento, uma classificação da imagem e vou tirar aqui telhado. Né? E posso trabalhar, entendeu? Você vai fazer uma estimativa. Não pode fazer essa estimativa? Depende do que você vai fazer. Desde que você descreva o que você fez, é jogo. Vamos, sei lá, olha, existe esse problema, eu tentei minimizar através de uma estimativa, aí você vai trabalhar com uma população estimada, você não vai dizer, a população do bairro é X, a população estimada, e aí sempre fazendo a referência ao que você adotou como metodologia, entendeu? Não tem muito jeito, né? Sim. Se o E, município tiver professor, lei, fica mais Eu fácil. eu acho que ainda é mais difícil, assim, até pelas delimitações, né? Porque tem vários lugares, isso assim, é absolutamente comum, pessoas que moram em diferentes bairros, sendo que a casa dela é fixa, né? Então, isso É, acontece porque, né, onde eu morava era, por exemplo, uma conta chegava como um bairro, outra conta como outro, com outro nome, né, de um bairro vizinho. Então, assim, umas delimitações muito aleatórias, sabe? Até no shape, assim, nos mapas, não nos shapes, né? Porque nem existe isso aqui, mas é disponível. Mas você via assim, tipo, até a esquina era um bairro, a partir da outra, do outro lado era outro, e assim, É muito absolutamente engraçado isso bagunçado, né? mesmo, em São Gonçalo mesmo, Sara. Cada rua é então, um bairro, um monte de subbairro, eu ficava muito impressionada, assim. É louco. então, existem algumas questões, assim, o ideal é que se você, alguns municípios fizeram isso, eu não vou saber quantos, que pegaram a partir
de um estudo e tal, pegaram os setores e, a partir dos setores, desenharam os bairros. Para quê? Para que eles possam isolar a informação das operações, das pesquisas, o que for. Pelo menos, na verdade, o ideal é que você faça isso por setor agregado, nem por setor só. Mas tudo bem. É, não há uma solução simples. Eu volto a dizer, se você adotar uma solução, esclareça ela ao máximo possível a metodologia que você usou, né? É, uma a melhor solução é, ver se eu consigo voltar rapidinho aqui, ó. É isso aqui, ó. É quando a gente existe uma discussão da possibilidade, como agora, né? E isso seria uma grande vantagem da próxima operação censitária, porque todo mundo está indo com DMC, está tirando coordenada de todos os domicílios e tudo, é que você possa ir além do setor da seguinte forma. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo desenhar aqui. Ó. O cara vem e faz assim, ele marca aqui, ó. Eu quero. Não, vou mudar de tela aqui, peraí. Esses são os setores, né? Como eu tenho a coordenada de todos os domicílios, eu não divulgo o domicílio, eu não estou divulgando a coordenada do domicílio, nem na verdade, eu não estou divulgando o questionário em relação àquele domicílio. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero que você me diga. E aí o ideal é que você. Pode até cruzar aqui no meio. Tá? A população nessa região aqui. É o que você mais ou menos. Vamos fazer um paralelo. Se aqui fosse um bairro, tá? Como a gente vai ter todos os domicílios com coordenada, e há a possibilidade de você deixar livre para o usuário marcar a área, ou usar um shaper por cima, e extrair a informação do universo do censo a partir deste recorte, porque eu tenho as coordenadas Então ele vai pegar isso aqui, ele vai ver todos os domicílios que estão ali dentro, vão calcular e vai gerar uma tabela para você em relação a isso, tá? Só que isso vai ter limitação. O cara não pode vir fazer isso aqui, ó. Ou até pode. Se ele fizer isso aqui, pequenininho, e o sistema olhar e dizer assim, não tem dentro dos requisitos de sigilo, tá ok. Você vai ter essa informação. Entendeu o que eu estou falando? Tá? Se esse recorte não ter a questão de corte de infringir o sigilo do informante, isso vai estar disponível para você, porque vai ter a unidade de coleta vai estar georreferenciada, além do setor. Ok? Tudo bem? Ok. Outra questão em relação a bairro, isso passa por uma questão que a gente falou até lá no início, né? De você ter um registro administrativo. Então, imagina, você vai na Light, né, quem aqui do Rio de Janeiro é Light, a região dos lagos é a Ampla, não sei se mudou o nome, sei lá, que é a empresa de luz. Você vai lá e você cadastra, você diz qual é o bairro. Agora. Hã? Enel? Era Ampla, né? Você vai sei lá, de gás é um, você vai fazer não sei o que, é outro. Então, você tem aí uma pluralidade de relações de bairros em cada cadastro, porque ele é declaratório, né? Desde o momento que você tiver efetivamente um endereço padronizado em relação a CEP, em relação a bairro, que é um pouquinho mais complicado o CEP, quando você der, né, o CEP, quando você dá, ele já dá uma padronizada em relação a isso, te dá o nome da rua e tal bairro. Então, é uma necessidade de padronização, é puramente padronizado. Tá? Voltando aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tá, eu vou fechar aqui, tá? Por quê? Porque aqui, eu vou entrar agora, para a gente poder continuar esse processo de, peraí, que dado eu preciso? Eu tenho aquele dado estatístico, eu quero georreferenciar esse dado. O quadro geográfico de referência para produção e análise, e disseminação de estatística, tá? E a gente vai ver esse quadro e como é que a gente
Que aí a importância do geocódigo para a gente poder levar uma informação estatística para dentro de recortes territoriais. Só que eu tenho, setor é um, mas eu tenho vários outros recortes territoriais, né? Município, estado, região metropolitana, regiões geográficas imediatas, região, área urbana, terra indígena e assim vai. Tá bom? Professor, uma dúvida. Perguntas? Dentro da cartografia, Diga. o setor censitário pode ser considerado como uma. O Paulo Menezes faz, né? Ele pode ser considerado como uma base de referência? Pode. Só que só que aí você tem que olhar a questão do para que ela é construída, tá? Então ela é construída para apoiar a operação censitária. Então ela vai ser referência para espacializar as informações daquela operação censitária, certo? Entendi. E ela tem um ano de referência. Ah, mas eu posso também usá-la como referência para delimitação de bairro. Opa, peraí. Então, se eu estou aqui, sou o gestor de um município, vamos organizar essa questão do bairro, né? As meninas que são aí gestoras lá de São Gonçalo, né? Vamos organizar isso? Vamos. Então, vamos pegar setores, mas vamos pegar depois a gente vai ver o que é o setor. Me fugiu o nome. A junção de setores. Esqueci. Vai pegar os setores e vão, opa, então ele vai ser a referência para a gente delimitar o bairro. Por quê? Porque toda vez que sair alguma pesquisa estatística, eu vou conseguir isolar aquele bairro, certo? Então ele pode ser uma referência nesse caso, mas lembrando sempre qual é a função dele. A função dele é para garantir a operação censitária, garantir a qualidade, né, na operação, tanto para que você vá em todos os domicílios, como que você possa associar esse questionário ao território. Tá? Entendi. Ok? Então a gente está. A ideia, né, programação que a gente fechasse essa unidade, a gente teve aquele primeiro dia, né? Aquela questão, então a gente vai tentando aí ajustar essas unidades aí ao longo do tempo. Deixa só, antes da gente fechar, deixa eu só ver uma coisa aqui, só para tirar uma dúvida em relação ao plano de aula. 2 minutinhos. Aqui. Deixa eu abrir. Então, a gente tinha hoje, eu vou publicar hoje a primeira atividade, é isso aí. Eu vou publicar a primeira atividade, eu só queria confirmar se era hoje ou amanhã, ou na próxima semana. Então é hoje. Eu vou publicar uma atividade de texto, análise de texto individual, né? Na próxima aula, a gente ainda vai fazer uma aula teórica, que vai dar base para a gente fazer uma aula prática, certo? Fechando essas aulas teóricas aqui, essa aula prática aqui, quando a gente começar com como coletar, eu já vou apresentar para vocês o trabalho, que vocês já nessas aulas práticas, vocês vão fazendo as aulas práticas, já vão começando a pensar na atividade, tá? Então a gente João, está um pouquinho atrasado. Diga. eu continuo, já mandei outro e-mail para a Letícia, Sim. eu continuo sem acesso no Moodle às novas atividades. Então, se tu puderes mandar por e-mail, por favor, Sim. a atividade. Tá bom. Também, tem algumas pessoas na turma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a atividade, vou botar a atividade lá, para vocês depois postarem. Mando por e-mail para todo mundo, porque aí eu mando para geral. E a Letícia já fez eu vou até depois ver com ela, que ela já fez esse questionamento lá para, acho que é a GRC. Eu vou confirmar isso hoje com ela, tá? Se deram alguma resposta. Tá bom? E em todas, né? Não é uma específica, não. Você não está tendo acesso ao Moodle, é isso. Quem não está tendo acesso, não está tendo Eu tenho acesso ao Moodle, mas não tenho acesso às novas disciplinas e não estou recebendo os links das disciplinas. Por exemplo, esse link de hoje eu não recebi. Tá. Sobre o link de hoje. Guardem esse link de hoje, que eu vou usar esse mesmo
para todas, que é o mesmo que eu uso no atendimento de vocês. Então, assim, a única coisa é que é um link que qualquer um pode entrar, porque ele é um link padrão, como se assim, é uma sala privada, né? Para cada funcionário do IBGE você tem essa sala. Mas, assim, não tem problema, eu vou sempre abrir nessa sala. Então, guardem esse linkzinho, que é o mesmo sempre, é só clicar nele, tanto para as quintas-feiras, quanto para quinta-feira. Agora eu já vou abrir a sala de atendimento, e nas próximas aulas das quartas-feiras a gente sempre acessa por esse link. Tá bom? E hoje eu vou publicar o Quinta-feira vídeo. agora você vai ter tirar dúvida, professor? Vou já abrir lá, quem quiser. É porque eu não sei se eu posso tirar dúvidas